Conforme as regras de ortografia e de acentuação gráfica vigentes, bem como as questões gramaticais do texto, assinale a alternativa correta. Eu não coloquei o texto porque a gente não precisa dele aqui para responder a questão, tá? Então vamos lá. A gente tem que marcar o quê? A alternativa correta de acordo com as regras de ortografia e de gramática do acordo vigente, do novo acordo ortográfico. O trecho, assim como o seu contemporâneo, poderia ser substituído corretamente pela redação da mesma forma que seu conterrâneo. Lá no texto, o cara está dizendo assim, eu posso pegar essa frase, assim como o seu conterrâneo, e substituir por da mesma forma como o seu conterrâneo. Eu li errado aqui é contemporâneo, né? Assim como o seu contemporâneo. Assim, da mesma forma, assim como, da mesma forma, é igual, o mesmo sentido. Mas contemporâneo tem o mesmo sentido de conterrâneo? A gente pode substituir mantendo o sentido original do texto? Contemporâneo é uma pessoa que viveu na mesma época. Conterrâneo é uma pessoa que viveu na mesma terra, na mesma cidade. Então, não é a mesma coisa. Então, não mantém o mesmo sentido. Na linha 27, a forma plural do vocábulo mantém deve ser acentuada da mesma forma se substituíssemos exército por forças armadas. Então, lá no texto, tinha escrito assim, ó, o exército mantém alguma coisa. O exército mantém. Exército está no singular. E os verbos derivados de tem e vem, no singular, eles recebem acento agudo. Tá certinho. No plural, eles receberão acento o quê? Circunflexo. Então, se eu substituísse exército e colocasse forças armadas, aí eu diria, as forças armadas mantêm. Aí, o sujeito já estaria no plural. Se o sujeito passou do singular para o plural, o verbo também tem de passar. Então, eu deveria colocar o quê? O acento circunflexo, tá? Então, aí, o quê? Está errado, não é da mesma forma, de forma diferente. Na linha 21, o vocábulo fundamentalmente poderia ser substituído corretamente pela forma basicamente. Quem disse que, pelo amor de Deus, que basicamente tem acento, gente? Jesus, a misericórdia, né? Aqui fica até assim, pelo amor de Deus, aí você vem aqui, basicamente, última, penúltima, antepenúltima, até aqui poderia receber um acento, né? Passou daqui, você fica assim, Cristo Redentor, tá? Não, advérbio, esse acento aqui não existe nem aqui, nem lá na China não existe, tá? Então, não tem o mesmo sentido as duas palavras e piorou por conta desse acento aqui. Tá? Totalmente fora do novo acordo ortográfico e nem antes também, essa palavra nunca existiu acento não. Da linha 20, as palavras período e história são acentuados por causa da presença do ditongo, será verdade? Vamos separar a sílaba aqui para ficar fácil? Período. História. Nós aprendemos na aula de acentuação que, vamos lá aqui, ó, última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Então, nós aprendemos lá na aula de acentuação que todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? São acentuadas, beleza? E história, gente, veja só. História, aqui é uma proparoxítona, porque tem a antepenúltima sílaba mais forte e a separação correta de período é essa, não é junto, tá? Então, a gente já encontra aqui, não é ditongo aqui, porque período não é separado dessa forma, embora as pessoas pronunciem assim, né? Mas a forma tradicional, gramatical, é assim que separa. Então, aqui já não existe ditongo aqui, existe um hiato, porque houve a separação, tá? Bora lá. Já a história ocorre ditongo. E quando a paroxítona, porque nós temos a penúltima sílaba mais forte, então ela é paroxítona. Quando a paroxítona termina em ditongo, ela é acentuada. Então nós temos aí duas regras diferentes. E elas não se pautam no ditongo, apenas essa daqui se pauta no ditongo, tá bom? E por último, só sobrou ela, né? Então provavelmente será a letra E.
A palavra espanhóis está corretamente acentuada, porque o ditongo aberto a finaliza. Mas se ele não estivesse nessa posição, a palavra não levaria acento conforme o novo acordo ortográfico. Então, bora lá. Vamos separar a sílaba aqui de espanhóis. Primeiro, vamos verificar se ela está corretamente mesmo escrita. Oh, Jesus! Oh, meu Deus! Vamos lá, gente. Espanhóis. Tá? Beleza? Então, nós temos aqui uma oxítona. Lembrando que o NH não separa, não, tá? Fica junto aí. É uma oxítona, porque tem a última sílaba mais forte. E na regra das oxítonas, é dito que quando a palavra é oxítona terminada em ditongo aberto, oi, ela recebe acento. Então, ela está corretamente acentuada, o ditongo a finaliza. Mas se a gente invertesse a posição do ditongo, se a gente inverter, a gente tem que, no mínimo, tirar ele daqui e colocar aqui, né? Então, vamos pegar aqui uma palavra, heróico. Heróico. Qual é a sílaba tônica? Vamos chamar a palavra? Heróico, heróico. Então, a palavra, a sílaba mais forte é a penúltima. Então, isso aqui... Tá seca a garganta, gente. Bem, coloca o ar gelando aqui, gente. Gelando. Bora lá. Heróico é uma paroxítona. A regra diz que quando a palavra é paroxítona terminada em ditongo, ela recebe acento. Mas se o ditongo ocorre na penúltima sílaba e não na última, ela não recebe acento mais. Lembra que ideia recebia acento? Lembra? Só que, na verdade, essa regra nem fazia sentido. Por quê? Porque a regra não diz que as paroxítonas terminadas em A serão acentuadas, e sim que as paroxítonas terminadas em ditongo seriam acentuadas. Então, isso aqui nunca fez muito sentido, tá? Também não existe uma regra que fala que as paroxítonas terminadas em O serão acentuadas. Então, não faz sentido mesmo. Foi ótimo isso aí ter acontecido, essa regra aí, de tirar esse, de abolir o acento aqui. Então, se o ditongo ocorre na penúltima sílaba, a paroxítona vai receber acento mais, tá? Então, assembleia, ideia, jiboia, heróico, não recebe mais acento. Então, se a gente inverter a posição, a palavra não levaria acento. Verdade? Verdade. Se inverter a posição, não leva acento. Ok? Cadê o cronômetro? Já sumiu aqui, né? Bora lá. Tendo como referência a norma padrão, as questões gramaticais e os sentidos que envolvem o texto, assinale a alternativa correta. Então, a gente tem que levar em conta a norma padrão, a gramática tradicional, tá? Quando aparece esse em e logo em seguida a palavra entre aspas, é porque ela está focando nisso aqui. Então, é como se fosse assim, ó, na frase, todo esse patrimônio é a mesma coisa. Todo esse patrimônio é desconhecido do povo brasileiro, que tem referências sobre, aí continua o texto. Se houver a substituição de povo brasileiro por brasileiros, a nova construção será todo esse patrimônio desconhecido dos brasileiros, os quais têm referências sobre, tá? Olha só, aqui nós temos povo brasileiro no singular, tá? E aqui nós temos o verbo acompanhando o quê? O singular. Porque o tem e o vem no singular eles não recebem acento. Só os derivados que recebem o acento agudo. Mas o tem e o vem não recebem. Agora, todo mundo recebe no plural o acento circunflexo, tá? Beleza?
porque tem referência sobre. Então, o povo brasileiro tem singular beleza. Quando eu substituo povo brasileiro por brasileiros, aí eu passo essa palavra para o plural e aí o verbo acompanha. Foi para o plural também. Então tá certinho. É essa mesmo, tá? Letra A. O verbo sublinhado na construção. Tá aqui, o verbo tá aqui, ó. Vamos ver a construção aí. Tendo parte de suas edificações e de seu traçado urbano tombada como patrimônio da União pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, há 30 anos. Nós aprendemos o quê? Que quando o verbo haver tem o sentido de existir, tá? Cadê? Ah, beleza. Poderia ser substituído, nem acabei de ler a questão. Poderia ser substituído pela forma verbal fazem, não tem nada a ver, ia falar uma coisa, mas é outra, tá? Eu posso substituir esse A aqui por fazem, que aqui tá certinho, indicando passado, na verdade, né? Há 30 anos. Atrás não pode colocar atrás aqui não, ó. Há 30 anos atrás, não, gente, porque o A já indica o quê? Passado, já indica passado, viu? E aí, ao invés do A, eu posso colocar o fazem, professora? Eu que te pergunto, pode? Fazem 30 anos? Não pode, porque o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, indicando passado, ele não vai para o plural. Então, não pode ser fazem. Ele é impessoal, ele não varia. Faz 30 anos, seria o correto, tá? Então, essa está errada. É uma cidade que foi quase destruída com a Guerra do Paraguai. Poder-se-ia substituir a construção em voz passiva. Por que voz passiva? Nós temos aqui, olha só, vê? É uma cidade que quase foi destruída com a Guerra do Paraguai. Nós temos aqui a voz passiva porque a cidade, ela sofreu a ação de quase ser o quê? Destruída. Tá? De quase ser destruída. Nós temos aqui o verbo ser mais o particípio indicando aí uma voz passiva. Tá? E o que é uma voz passiva mesmo, professora? Voz passiva é quando o sujeito, ao invés de exercer a ação, de praticar a ação, ele sofre a ação. Então aqui nós temos a Guerra do Paraguai, que quase destruiu a cidade quase foi destruída. Então aqui nós temos o agente da passiva. Quem foi o agente que quase destruiu a cidade? A Guerra do Paraguai. E a cidade é que sofreu a ação de quase ser destruída. Então a agente da passiva é quando o sujeito ele sofre a ação verbal, tá? Para passar isso aqui da voz passiva para a voz ativa, ficaria o Paraguai quase destruiu a cidade? Aqui não, nós temos que pegar a mesma construção. Teria de ser o quê? A Guerra do Paraguai quase destruiu a cidade. Aí estaria tudo certinho. Só que aí faltou a questão aí da Guerra do Paraguai. Tá certo? Beleza? Ok. Letra D. Considerando a colocação pronominal, se no trecho fazendas rurais e sua arquitetura tipicamente mineira fundem-se com o... Continua. Caso houvesse o acréscimo de não depois da palavra mineira, então se eu colocar o não aqui depois da palavra mineira, a próclise seria facultativa. O que é próclise? É quando o pronome vem antes do verbo. Aqui você percebe que o pronome veio depois do verbo fundir. Então, aqui ocorreu uma ênclise. Se eu colocasse um não ali, a próclise seria facultativa? Não, porque a palavra negativa, ela atrai o pronome. Então, o pronome sairia daqui e ficaria aqui, perto do não. Então, a próclise não seria facultativa, mas sim obrigatória, tá? Obrigatória. Pessoal, agora a questão 10, ó, sobre o uso dos porquês, assinalar a alternativa correta. Logo saberemos por que ele foi embora. Veja bem, por que esse porquê não pode receber acento? Primeiro, porque todas as vezes que eu posso acrescentar a palavrinha motivo na frente do porquê, é porque ele não recebe acento. Logo saberemos por que motivo ele foi embora. Certo? Posso acrescentar a palavrinha motivo?
porque separado e sem acento. Para ele receber acento, ele deve vir antes de um sinal de pontuação. Então, por exemplo, se ele viesse no final aqui, ó, logo saberemos... não, se eu colocasse assim, ó, ele foi embora por quê? Ele foi embora por quê? Veja que o porquê veio no final da frase, mas o que importa mesmo é que ele veio antes de um sinal de pontuação. Se ele vem antes de um sinal de pontuação, ele recebe acento, tá? Letra B, não atendeu o telefone por quê? Olha aqui, antes de um sinal de pontuação e no final da frase, já é batata, bateu o olho, já sabe que tem acento. E é separado mesmo, tá? Porque é uma pergunta, enfim. Este é o caminho por que passo diariamente. Ah, professor, coisa estranha, esse é o caminho por que passo? Uma das regrinhas do porquê separado, além de fazer perguntas, que ele não serve só para fazer perguntas, né? Além de eu poder acrescentar a palavrinha motivo, eu utilizarei o porquê sempre que for possível eu trocar a palavra por pelo qual, pela qual e o plural, pelos quais, pelas quais. Então, esse é o caminho pelo qual passo diariamente, beleza? Faz sentido? Total. Faz até mais sentido do que esse, né? A gente não usa muito esse porquê separado aí com o sentido de pelo qual, mas é correto o uso. Então, a letra C está correta. Não soube o porquê do recurso. Ô, gente, todas as vezes que vocês virem um artigo antes do porquê, põe acento sem medo. E ele é junto, tá? Todas as vezes que o artigo estiver antes do porquê, ele vai ser junto e com acento. Por que pediu de forma tão ríspida que ela saísse? Por que pediu de forma tão ríspida que ela saísse? Olha só, além de eu poder acrescentar a palavrinha motivo aqui, por que motivo você pediu que ela saísse? Isso aqui é uma pergunta. Então, o porquê é o quê? Separado. Certo? Então, a alternativa correta é a letra C. Tudo bem? Pessoal, vamos parar por aqui. A aula já está grande. Nós temos aí mais 20 questões pela frente para nós resolvermos. Então, a gente continua na próxima aula. Beijo!